Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como vocês estão acostumados, toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Um tema generalizado, vamos falar de vários assuntos aí espalhados pela cidade, nada melhor do que a presença do professor Cândido Garcia Alonso, ele que atualmente é secretário municipal de Relações Institucionais e também ocupa de uma forma interina a chefia de gabinete da prefeita Maria Antonieta de Brito. Em primeiro lugar, boa noite, professor Cândido, o meu churrasqueiro favorito. Uma boa noite para você e obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos os telespectadores que têm o prazer de assistir o teu programa de entrevistas, um programa de qualidade que traz para os munícipes a discussão e o debate de assuntos importantes para a cidade. E volto a frisar que os meus serviços, meus préstimos como churrasqueiro estão sempre a seu serviço. É só você convidar para ir para sua casa e fazer um churrasquinho. Professor Cândido, que tem na família pessoas ligadas ao ramo, né, de carnes, né, de açougue, né, e que ensina para quem quiser o melhor corte da carne, como deixar macia até uma carne de segunda. Né, Valdir, eu já falei isso para você uma vez. Meu pai, quando chegou da Espanha aqui no Brasil, nos idos de 56, 57, acabou tendo um açougue na Santos Dumont, ali do lado quase da Princesa Isabel, Flor do Itapema, o nome do açougue. Até final da década de 60. Tá certo. Aprendemos muito com ele. Tá certo, professor. Então, marcaremos em breve um churrasco na minha cobertura coletiva. Professor, o programa de recuperação fiscal, vamos entrar logo, já vem funcionando há algum tempo e, recentemente, agora, essa semana, a prefeita decidiu por sua prorrogação por mais 3 meses, mais 90 dias. Motivo para a prorrogação e algum balanço sobre o refis, tem já? Olha, o motivo da prorrogação, nós durante aí os últimos 15 dias, nós vimos recebendo solicitações e a prefeita, inclusive, conversando com vereadores e munícipes, eles vinham pedindo para prorrogar mais 90 dias o refis. De princípio, a prefeita não tinha intenção de prorrogar por 90 dias. Mas acontece, Valdir, que existe na lei que criou o refis um artigo que estabelece que o refis poderia ser prorrogado por igual e sucessivo período. Ou seja, se fosse para prorrogar por decreto, só poderia ser por 90 dias. Em que pese que ela gostaria de fazer até por um período inferior, por 40, 45 dias. Para mandar para a Câmara um projeto de lei só para alterar a quantidade de dias, teria que o sistema sair do ar, esperar ser aprovado pela Câmara o projeto de lei e voltar para dar 40 dias, 45. E com isso se passaria já 50, 60 dias. Então a prefeita decidiu fazer o decreto atendendo todos aqueles munícipes que no mês de dezembro, mês de janeiro, alegaram que tinham poucos recursos, os recursos eram para outros impostos que caem nesse período. É para pagar o IP, né, como diz o José Simão, né? IPTU, IPVA. IPTA e tudo, material escolar, escolas e assim por diante. Então, por isso ela achou de bom tom estar prorrogando por mais 90 dias. Inclusive, alguns vereadores que estiveram conversando com ela também fizeram a mesma solicitação, já que no gabinete deles estava chegando muitos pedidos nesse sentido. O vereador Nelsinho, inclusive, encaminhou para a imprensa semana passada. Ele fez uma indicação, Nelsinho, na sessão, uma indicação que foi referendada também pelos demais vereadores, tá, no sentido dessa prorrogação. A Prefeitura, a Secretaria de Finanças, logicamente a pergunta seria mais pertinente até ao secretário Armando Palmieri, que cuida da área de finanças, mas houve já de alguma maneira algum balanço sobre o funcionamento do refis durante esse período? Olha, eu não saberia de informar com precisão, neste momento, o quantitativo. Nós vimos acompanhando para e passo a quantidade de pessoas. Aí nós tínhamos 3 situações. Aquelas pessoas que entravam na internet para verificar o seu débito e fazer ali um simulado. A quantidade de pessoas que entrou ao longo desses últimos 180 dias ultrapassa a casa de 25 mil pessoas. Entretanto, apenas talvez 1/3 dessas 25 mil pessoas, ou um pouquinho mais ou menos, foram aquelas que acabaram aderindo ao refis.
talvez porque não tivessem as condições naquele momento para fazer adesão. Mas elas faziam lá a estimativa em 3 parcelas, em 10, em 20, até 120 parcelas. Muitas entraram, muitas fizeram esse teste, essa tentativa de ver como poderia pagar o seu débito de IPTU, né? E, ao final, poucas acabaram assinando o termo ou aderindo ao refis. Mas, volto a frisar, a informação que nos chegou é que algumas das pessoas falaram o seguinte, nesse momento não tem, mas no mês de fevereiro, no mês de março. Talvez, então, está sendo prorrogado e deixar bem claro que esse prorrogar mais uma vez, a intenção é que seja a última vez, porque aí depois não há mais justificativas para se prorrogar por uma 4ª vez. Então, essa é a 3ª vez, aqueles munícipes que ainda desejam aderir ao refis, porque não tinham a documentação necessária ou porque neste momento não tinham as condições de fazer a adesão e de pagar, eis um bom momento, tem mais 90 dias para fazê-lo. É importante, então, frisar isso, né? E a adesão pode ser feita pela internet, né? É importante o cidadão saber isso, né? Até o cidadão que não, eventualmente, esteja até assistindo o programa Assunto Cidade, mas que não está no Guarujá, é importante frisar que não é necessária a presença física, né, para adesão. Não, nesse primeiro momento a pessoa pode fazer pela internet, tá? Os seus cálculos, o seu débito, ver como pode fazer e fazer adesão. E depois encaminhar toda a documentação. Feito isso, sai um boleto, ela vai pagar né, a parcela e a documentação que tem que ser encaminhada para a prefeitura para que a prefeitura possa estar aí fazendo toda a conferência. O programa, muitas vezes, um programa desse porte, muitas vezes é criticado por, eventualmente, uma pessoa ou outra ter a concepção de que, ao perdoar juros e multa de um débito não pago no seu período correto, a prefeitura, na verdade, está premiando um inadimplente. Por isso que a intenção é não prorrogar mais. Perceba, muitos até criticaram a prefeita Antonieta porque, na primeira gestão dela, ela não fez isso. Ficou 4 anos, mas sem abrir nenhum programa de refinanciamento de dívida, onde existe a possibilidade de você ter um tempo maior para fazer o pagamento dessa dívida e se você fizer a opção por reduzir esse tempo, você pode ter um desconto na multa e no juro que já recaem sobre a dívida. Tá? Não é uma questão de estar premiando ou privilegiando aquelas pessoas que lá atrás deixaram de pagar seus tributos. Existem situações e situações, a gente costuma dizer. Existem aquelas pessoas que perderam a condição de pagar uma parcela do IPTU num determinado ano ou não puderam pagar o IPTU naquele ano por conta de problemas financeiros, claro, que muitas vezes as pessoas têm. E existem aquelas pessoas que realmente não quiseram pagar. Então, tem aqueles que são aproveitadores. Mas eu entendo que o número de aproveitadores, comparado ao número de pessoas que ficaram sem pagar o IPTU por uma questão econômica, é bem pequeno. A quantidade de pessoas que não pagaram, a grande maioria são trabalhadores e trabalhadoras que em um determinado momento tiveram problemas econômicos e tiveram que fazer prioridade. E aí, você que me assiste, nos assiste agora, sabe disso. Às vezes, ao priorizar, eu tenho que dizer, ou eu pago o IPTU, ou eu pago a conta de luz, porque eu não tenho dinheiro para pagar os dois. Ou eu pago o IPTU, ou eu coloco comida para a boca dos meus filhos, porque eu não tenho como fazer os dois naquele ano, porque algum problema eu tive, porque eu tive que gastar dinheiro com uma reforma que não estava pensada. Às vezes estoura lá o cano de água, o dinheiro que eu tinha para o IPTU eu tenho que usar para pagar o cano de água, para arrumar, para fazer aquela reforma emergencial na minha casa. Então, muitas pessoas que deixaram de cumprir o seu dever de pagar o seu IPTU, não o fizeram porque não queriam contribuir. Muitas delas não o fizeram porque não tiveram oportunidade, não tiveram condições. Claro. Até porque a grande maioria da nossa população, ela preza sempre por ter o nome limpo e responder com o seu dever. Já se diz no ditado popular, né? Pobre gosta de pagar suas contas em dia, né? Quem gosta de sonegar é rico. Pois é, o pobre sempre preza o seu nome, tem uma dificuldade, procura evitar ficar devendo. Tá certo. Professor, como secretário de Relações Institucionais, o senhor também tem a função de acompanhar aí a relação entre executivo e entre legislativo. Eu quero lhe perguntar como está a relação da administração do executivo com o legislativo, a prefeita com a Câmara. Mas
de antemão colocar uma pimenta na pergunta, de que alguns veículos de comunicação, antigamente, na nossa época, tu dizia que o papel aceita tudo, né? Hoje em dia o teclado aceita tudo, né? Ou qualquer coisa. Então, alguns veículos aí, blogs, alguma coisa, vem com bastante ironia, alguns até com sarcasmo, assim, informando que há uma ação orquestrada na Câmara Municipal contra a prefeita. O que há de verdade e o que há de mito nisso? Olha, em primeiro lugar, até mesmo por ter sido vereador e saber o papel do vereador da Câmara Municipal, eu não consigo entender que existem ações orquestradas na Câmara Municipal e que o vereador não se faria o papel de tentar, através de qualquer instrumento escuso ou contra a lei ou contra a ética, fazer alguma ação contra a prefeita ou contra a cidade. O que eu tenho visto atualmente é uma relação ímpar entre a Câmara e o Executivo. A prefeita tem dialogado com os vereadores, tem conversado com os vereadores, tem mostrado para eles tudo aquilo que ao longo de 2013 foi feito e o que não foi feito, por que não foi feito e quais as ações estruturantes que estão sendo produzidas para que em 2014 as coisas melhorem e melhorem substancialmente. Volto a frisar, tomando como referência, Valdir, aquele exemplo que eu dei da pessoa que deixou de pagar uma conta. Claro. Eu diria o seguinte, toda pessoa que deve IPTU porque num determinado momento aconteceu uma situação onde ela teve que fazer uma prioridade, ou não pagava o IPTU, ou não pagava a conta de luz, ou não comprava alimento para a sua família, para os seus filhos. A prefeita em 2013, por conta da questão dos precatórios, ela também teve que ter prioridades. Ela teve que pagar um percentual muito acima daquilo que ela tinha planejado de 2012 para 2013. Com isso, ela teve que priorizar entre um determinado serviço ou outro, que foi onde teve falhas. Na zeladoria, o pessoal bateu. Mas é prioridade, não é uma questão que ela fez porque ela gostaria de estar fazendo aquilo. E os vereadores têm visto isso. Por isso que tem alguns blogs aí que costumam dizer e tentar colocar ou criar um certo conflito na relação executivo e legislativo, mas volto a frisar, eu quero crer que a maioria dos vereadores que lá estão hoje na Câmara, que representam a população, que representam os anseios da população, não fariam papel orquestrado ou não procurariam fazer nada, entre aspas, orquestrado. Porque quando você fala uma ação orquestrada, ela dá a intenção de que... Uma conspiração. Uma conspiração subliminar, que por debaixo dos panos estão tentando fazer alguma coisa para derrubar a prefeita. E isso, volto a frisar, eu não acredito que esta Câmara que está se preste. Claro. Eu acredito que essa Câmara que está, ela tem um compromisso com a população e sabe, e é sabedora que a prefeita também tem esse compromisso. Em que pese todas as dificuldades, como o senhor falou de questão de zeladoria e tudo isso, e logicamente o vereador é mais procurado mais diretamente procurado pela população, até pela facilidade de acesso lá ao seu gabinete, são 17, né? Então é mais fácil encontrar um dos 17 do que um secretário ou a própria prefeita. A relação, como é que o senhor classificaria a relação hoje entre legislativo e executivo, de 1 a 10? Eu colocaria aqui uma relação de 7. 7 é uma relação, não diria que é excelente, mas também não posso dizer que é uma relação ruim. Correto. Ela está regular, é uma relação de respeito que a prefeita tem com a Câmara e que a Câmara tem demonstrado com a prefeita. Essa questão de boato, de boataria, de falatório, e aí apimentada muitas vezes pela irresponsabilidade de alguns pseudo-veículos de comunicação, por isso que a gente sempre fala, da mesma forma que tem aquele adesivo, consulte sempre um advogado, e costumo sempre falar, procure sempre uma fonte de informação confiável, né? Mas há também boatos assim que acabam crescendo de tal forma que a gente não consegue achar a fonte e muitas vezes fica andando para lá e para cá procurando a verdade. Um deles, por exemplo, que eu não teria como não lhe perguntar, é de que a prefeita está prestes a se licenciar da prefeitura. Todo mundo, toda volta e meia, a gente pega um jornal e vê isso.
O que tem de verdade e o que tem de mito nisso? Valdir, ao longo... Ninguém aqui está torcendo por nada disso, não, eu quero só esclarecer. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos praticamente aí há quase 2 meses ouvindo uma onda de boatarias. Eu quero até dizer, no outro dia eu fui pego de surpresa, a prefeita estava indo para São Paulo para uma reunião importante, tinha acabado de sair da prefeitura, fazia meia hora, aí eu tinha que entrar em contato com a SPU em Brasília, eu telefonei, prefeita, a situação é assim, falo com quem, ela me deu as orientações, eu desliguei o telefone, me toca o telefone, uma pessoa perguntando, Cândido, é verdade que a prefeita acabou de atiraram na prefeita? Como é que está o quadro dela? Onde foi? Eu falei, se atiraram aqui vai ser difícil, porque ela está em São Paulo agora. Quando aconteceu a mesma coisa, a tragédia, algumas pessoas no começo de janeiro já me perguntaram que ela tinha saído do Albert Einstein em São Paulo, do Sírio-Libanês, que estava internada, que ela tinha ido para o exterior para se tratar. Eu quero dizer de uma maneira bem clara, acabei de ter uma conversa com ela, está em reunião, está fazendo demanda. Essa semana ela esteve visitando o Santo Amaro, não para se internar, mas para ver como é que estão as obras com os recursos da maternidade. Certo. Esteve depois na APAI, vendo como é que estão as obras da APAI. Ou seja, ela está... Quando ela entrou no Hospital Santo Amaro, então, o telefone já tocou. Pô, o que é? A prefeita vai... Como qualquer pessoa que faz seus exames periódicos, ela não pode fazer exame periódico, senão que já surge boato que ela está doente, que está nas últimas, que vai se licenciar, desde até mesmo na época da campanha, você se lembra disso? Claro. Que ela estava novamente com um problema de saúde e que ela não ia conseguir assumir o segundo mandato. Então, minha gente, existem pessoas que têm por hábito, sabe, cuidar da vida dos outros. Essas pessoas deveriam se voltar um pouquinho mais para a vida delas e pensar em parar de falar besteira, em parar de falar maledicências, em ficar soltando boatos que não correspondem com a realidade. A prefeita hoje está trabalhando, a prefeita hoje tem feito todas as suas ações, tem conversado com todos aqueles que a procuram, tem procurado ir para a rua. Final de semana passada ela esteve na cumprindo lá um compromisso de asfaltar algumas ruas do sítio Conceiçãozinha. Sítio esse que já tinha recebido obras de drenagem, de macrodrenagem, há muito tempo esperadas por aquela comunidade do sítio e que ela foi lá entregar. É uma pessoa que está aí, está trabalhando, está lutando pelo bem da nossa cidade. Secretário, o senhor falou, por exemplo, da visita às obras da maternidade, né? A previsão, segundo as informações disponíveis, e a prefeita fez uma vistoria às instalações físicas, né? A maternidade, Ana Parteira, deixou o Vicente Carvalho, está indo para uma ala, se transformará em uma ala inteira do Hospital Santo Amaro, de forma que o atendimento do Santo Amaro será otimizado no sentido de receber instalações modernas, instalações novas. As previsões são para que a maternidade, as instalações sejam entregues no mês de maio, que é considerado o mês das mães, né? Sim. Uma forma até simbólica. O senhor acredita nessa previsão? É possível? Olha, o que eu posso estar te falando referente a essa questão da maternidade no Santo Amaro? Que a prefeita já vem cobrando isso há muito tempo, da sua Secretaria de Saúde, de Obras, bem como conversando com o doutor Urbano Barramonte, que é o diretor-presidente hoje do Santo Amaro, até para que essas obras terminem o mais rápido possível, que a gente sabe o quanto está faltando de leitos, principalmente de UTI pediátrica, para atender a demanda da nossa população. Porque cada vez mais, e aí é uma coisa que a gente precisa também estar conversando, Valdir, nós temos um problema não só no Guarujá, mas na Baixada, de um alto índice ainda de mortalidade de crianças, de bebês, tá? E esse alto índice muitas vezes se deve a problemas até mesmo ligados à gestação, seja a falta de pré-natal, seja a questão de algumas mães que são dependentes químicas e que acabam muito jovens ficando grávidas, e com isso a gravidez se torna uma gravidez de risco.
Então, nós precisamos ter um equipamento que seja adequado para atender isso e que possa estar reduzindo o índice de mortalidade infantil. Só que isso não basta. A maternidade, por mais que a prefeita tenha se empenhado de que essas obras saiam o mais rápido possível, e eu sei que o doutor Urbano também comunga da mesma ideia e tem feito o possível para estar agilizando isso, a gente ainda entende que é necessário fazer outras ações, dentre elas, junto com os pais, junto com as mulheres, para que, primeiro, toda mulher que venha ficar grávida, que ela procure fazer o seu pré-natal. São muitas que não fazem. Como diretor de escola, muitas vezes eu me deparei com alunas que ficaram grávidas e que só foram falar para a mãe da gravidez quando não dava mais para esconder, por medo, por receio. E isso, nós estamos falando de adolescentes que iam falar no quarto, no quinto mês de gestação, gestações que acabaram sendo gestações até de risco para elas, e para os próprios bebês que elas carregavam. Então, há necessidade de a gente estar fazendo um trabalho preventivo, um trabalho que a gente possa estar reduzindo o índice de mortalidade infantil, que não passa tão somente pela inauguração de uma nova maternidade, mas que passa por um conjunto de ações que a sociedade precisa estar fazendo e se conscientizando. Tão importante como o parto humanizado e uma maternidade em condições ideais é a necessidade do pré-natal. Isso o professor Cândido Garcia Alonso está perfeitamente coberto de razão e é um trabalho aí que deve ser feito por qualquer cidadão, né, que saiba, né, antes de mais nada, preservar a vida, né, e a vida em gestação já é uma vida, né. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já com o segundo bloco, onde falaremos com o professor Cândido Garcia Alonso sobre temas importantes também, continuar falando sobre saúde, UPA de Vicente Carvalho, a abertura da Avenida Santos Dumont para o tráfego normal. Fique conosco que é rapidinho, voltamos já. Pitangamal, centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil, número 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitangamal, que garante infraestrutura e conforto para compras ou lazer. Experimente, passe uma tarde no Pitangamal e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Café e Tabacaria Buenos Aires, o restaurante japonês David Du e o Espetinho Leomil. No vestuário, a boutique Fruto Doce e a Kátia Peixoto Lingerie fazem a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Beleza e saúde você também encontra no Pitangamal, com o talento e a eficiência comprovada da Cláudia Herr e da Diná Podóloga. Além disso, o Pitangamal também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitangamal, sinta-se em casa, a casa é sua. O IGC do MEC confirma. O UNAERP faz parte do Grupo de Excelência do Ensino Superior. O Índice Geral de Cursos do MEC é o principal indicador de qualidade da educação superior no Brasil e posiciona a UNAERP entre as 10 melhores universidades públicas e privadas do estado de São Paulo e uma das melhores do Brasil. Parabéns, coordenadores, professores, colaboradores, ex-alunos e alunos. UNAERP 90 anos. Faça parte dessa história. Processo seletivo. Provas agendadas. Inscreva-se. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o professor Cândido Garcia Alonso, que é titular da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e também ocupa de forma interina a chefia de gabinete da prefeita Maria Antonieta de Brito. Como chefe de gabinete e secretário de Relações Institucionais, está nas mãos do professor Cândido Garcia Alonso a interlocução com alguns setores do município de Guarujá e também a agilização de algumas atividades do gabinete quando a prefeita necessita de se ausentar e deixar o município, como muitas vezes o faz, para ir a Brasília ou a São Paulo atrás de dinheiro, porque o município, apesar de ter a sua arrecadação de seus tributos, compromete muito da sua arrecadação, e isso não é segredo para ninguém, com folha de pagamento, o percentual mínimo para a educação, para a saúde. Logicamente sobra pouco dinheiro aí para investimento, que é na hora que tem que o prefeito ir a Brasília ou a São Paulo, passar o chapéu, literalmente. O professor Cândido Garcia Alonso, no primeiro bloco, desmentiu qualquer possibilidade de que a prefeita esteja se licenciando do cargo, como frequentemente vem sendo alardeado aí por alguns até pseudo-veículos de comunicação, como a gente coloca entre aspas para separar o joio do trigo, e também se disse admirado com as informações também de que há uma ação orquestrada na Câmara para retirar o poder da prefeita. Quer dizer, o secretário desmente categoricamente todas essas questões. E, logicamente, é a pessoa apropriada para que perguntemos se há algum fundo de verdade nisso ou se é tudo boato e mito, como sempre. Muitas vezes qualquer cidade, isso não é privilégio de Guarujá, na política principalmente, a central de boatos é uma coisa que funciona mesmo, né? Talvez uma das coisas que melhor funcione é a central de boatos na política, né, professor? Bom, tem muita gente, às vezes, que não tendo o que fazer, procura inventar as coisas ou criar histórias, porque é muito mais fácil você, às vezes, acreditar nos boatos do que na realidade. Exato. Tá? Professor, o setor de saúde recentemente sofreu um princípio de terremoto com a informação de que a unidade de pronto atendimento, o pronto-socorro, seria desativado em função das condições físicas. Houve uma informação de que seria de fato desativado, uma informação inclusive oficial da parte da prefeitura, e depois o que se considera, até de forma positiva, isso não é desmérito para ninguém, um recuo para que a UPA continuasse atendendo. Como é que está essa questão? Há possibilidade de fechar ou enquanto isso não há mais a possibilidade de fechar a UPA? Valdir, são situações bem distintas. Tá? A primeira questão é a questão da unidade de pronto atendimento que fica na Avenida São João. Todo mundo sabe que ela é deficitária, que ela tem problemas estruturais e que há muito tempo precisaria estar fazendo ou uma ampla reforma, e ampla reforma já não há condições de fazer, ou se não, buscar um outro lugar que pudesse atender a comunidade de Vicente de Carvalho. Colocando em risco até a segurança dos funcionários e usuários, né? Com certeza. Quando você tem um espaço que não tem a devida condição salubre, isso acaba criando até problemas sérios para a própria saúde da população, bem como dos funcionários que lá trabalham. Pensando nisso, a prefeita já vinha há um tempo pleiteando do governador de estado uma área que fica na Santos Dumont, com a Avenida Guarujá e Independência, área essa e Tiradentes, área essa para a construção de uma nova unidade de pronto atendimento, um novo pronto-socorro, com melhores condições, é uma área ali próxima.
Quem é de Itapema antigo conhece aquela área como se fosse a área da CAIC, da Sudelpa. Tá? O pessoal mais antigo sabe do que eu estou falando, que lá era aquele triângulo que ficava. Mas é um triângulo que tem as condições de ter ali 2 pavimentos, tem o projeto, tem recurso do governo federal. O que fez com que demorasse esse projeto? O governo do estado tinha cedido essa área para a prefeitura em 2012 para a unidade de saúde da família. Aí a prefeita pediu que não fosse para uma unidade de saúde da família e que fosse por 20 anos, porque quando você cede por 20 anos, você tem as condições de pegar recursos tanto do governo federal quanto do governo do estado para fazer a obra. Pois bem, o governo do estado, no final do ano passado, início desse ano, baixou um decreto cedendo por 20 anos, mas ainda ficou com erro para a unidade de saúde da família. E esta semana passada, aí recebemos, aí sim, um decreto onde o governo cede por 20 anos para a unidade de saúde. Com isso, a Secretaria de Planejamento, que já tinha um projeto junto com a Secretaria de Saúde, já vão começar as tratativas para a construção de uma nova unidade de pronto atendimento. Quando ela estiver pronta, a unidade da São João vai ser fechada, porque eu não preciso ter mais essa unidade. Ao mesmo tempo, pensando nessa peculiaridade da unidade de São João, lá atrás a prefeita já tinha conseguido recurso do governo federal para fazer a UPA que fica no Jardim Boa Esperança. É uma unidade construída que atende para um município com mais de 200 mil habitantes. Então ela tem toda a estrutura para poder estar atendendo a população que lá procura, tá? E o serviço. Então o que aconteceu mais ou menos foi essa divergência. Primeiro, a necessidade de estar construindo uma nova unidade. Com isso, quando essa unidade estiver pronta, vai se fechar a unidade da São João, porque eu não tenho porque 2 unidades, uma próxima da outra. Uma na Avenida Guarujá, esquina com Santos Dumont, e uma na São João, ali próximo da Oswaldo Cruz. Não precisa. Tá? Segundo, também foi questionado a questão de pediatra. Por que não tem pediatra na UPA São João? Porque hoje a quantidade de médicos socorristas pediatras que nós temos no município de Guarujá para atender as 6 UPAs, porque eu tenho a do Morrinhos, a de Santa Cruz Navegantes, a do Perequê, a da Enseada, a da Rodoviária, a do Jardim Boa Esperança e a da São João, eu tenho 6 e eu não tenho médico pediatra para colocar em todas. Não tenho. Então o que a prefeita fez? Na UPA do PAN da rodoviária, ela fez a UPA pediatra, onde eu tenho médico pediatra 24 horas por dia, todo santo dia. Então é preferível ter um lugar onde tenha certeza de ter médico pediatra do que eu ter hoje um médico e amanhã não ter. Porque nem todo dia eu vou ter médico pediatra para estar atendendo as 6 unidades de pronto atendimento. Não existe médico pediatra porque a prefeita não quer ou porque não tem profissional capacitado para você contratar? A segunda, todo mundo sabe disso, Valdir. Saiu recentemente, no meados do mês de janeiro, uma matéria de um jornal regional dizendo a deficiência que todos os municípios tinham em determinadas especialidades, dentre elas a pediatria. Hoje nós temos um número reduzido de médicos pediatras. Vou dar um exemplo bem claro para você que você talvez entenda. A minha formação é filosofia. Eu sou formado em filosofia, fui professor efetivo de filosofia da rede estadual. Se a gente sair hoje e verificar as escolas estaduais que têm a disciplina filosofia, a gente vai verificar que muitas delas não são professores formados em filosofia que estão dando aula de filosofia, porque eu não tenho número de profissionais suficiente para dar aula. A mesma coisa em sociologia. Eu tenho poucos formados em ciências sociais e que, portanto, estão habilitados para dar aula de sociologia. O que é que se pega? Um pedagogo, o que se pega? Um advogado, o que se pega? Um outro de uma outra área que vai dar aula dessa disciplina. Então, eu tenho a disciplina, mas eu não tenho o profissional para atender toda a rede. Isso eu fazendo por uma analogia na questão da educação. Certo. Quando a gente vai para a questão da saúde, a gente se depara com isso. Existem várias especialidades que nós não encontramos e na própria rede particular tem dificuldade de encontrar. Existem certas especialidades, uma delas hoje é a pediatria. E na questão da pediatria, lembrar que a gente tem que distinguir 2 coisas. E aí, gente, é um outro fator que a própria Secretaria Valdir
tem feito uma discussão. A prefeita Antonieta está investindo maciçamente na atenção básica, não no pronto atendimento. O que é atenção básica? E aí, mãe, pai que está me escutando, o que é que você prefere? Que seu filho estude o ano inteiro e no final do ano passe, ou que você deixe de lado, tá, a educação do seu filho no ano inteiro e no final do ano tem que recorrer para uma recuperação intensiva para que ele possa passar de ano? Eu digo isso porque aqueles que procuram dar um atendimento rotineiro, por exemplo, a pessoa que tem hipertensão, a pessoa que tem diabetes e que tem do lado da sua casa uma USAFA, que se cuida, que se trata rotineiramente, dificilmente essa pessoa vai precisar de ir para uma unidade de pronto atendimento. A pessoa, quando ela não se cuida, a unidade de pronto atendimento deveria ser para os casos de urgência, de emergência, e não muitas vezes para algumas coisas que o simples controle atenderia. É por isso que a Prefeitura do Guarujá hoje, através da prefeita Antonieta, tem o maior número de unidades de saúde da família constituídas. A última que foi entregue foi agora no Jardim Brasil. A próxima a ser entregue, em Vicente de Carvalho, será no Jardim Conceiçãozinha, onde vai ter também a equipe de saúde da família e os médicos que vão estar trabalhando. Então é fácil, às vezes, eu encontrar numa UBS, é fácil encontrar numa USAFA pediatra, tá? É muito mais difícil encontrar numa unidade de pronto atendimento um pediatra cuja especialidade é socorrista. Ah, certo. Professor, a Avenida Santos Dumont, que vem passando por obras aí já há alguns meses, muita gente se pergunta quando será aberta ao tráfego normal. O senhor traz novidades com relação a isso? Ela vai ser aberta nos próximos dias ao tráfego normal e não foi aberta até hoje por uma maneira bem clara, bem simples. Imagine vocês, e aí as pessoas que nos ouvem sabem bem, todo mundo que vem sentido Vicente Carvalho Guarujá, quando chega ali na Idalino Pinês, vira à direita para vir pela perimetral. O pessoal fala, por que eu não posso ir reto? Olha, não pode ir reto porque, querendo ou não, quem vem em sentido Guarujá para Vicente Carvalho sabe que tem umas curvas que foram feitas e que não eram para existir. O traçado original, ele vinha com duas vias na Santos Dumont com um canteiro central. Como esse canteiro existe hoje, minha gente, da Idalino Pinês até próximo do Ana Costa, do Hospital Ana Costa. Era para esse canteiro central estar até próximo da Valdomiro Macário, mas não foi feito pela Codesp esse traçado que era o traçado original. E a Codesp vinha dizendo que tinha terminado a obra. E queria liberar. E queria liberar já, para que o tráfego de caminhões andasse pela perimetral e aquele trecho da Santos Dumont pudesse ser de mão dupla, de ida e volta. A prefeita Antonieta falou o seguinte, se eu liberar para a Codesp, nunca mais eu vou ter essa obra feita de acordo. A correção. Tá? Então, no último dia 6 agora de fevereiro, o doutor Renato Barcos, que é o diretor-presidente da Codesp, encaminhou um ofício para a prefeita. Nesse ofício que ele encaminha para a prefeita, ele assume o compromisso, agora na fase 2, e a fase 2 da perimetral é a que vai interligar hoje, onde está a perimetral, até Piaçaguera, que nesta fase 2, ele vai fazer as retificações do traçado da Santos Dumont, que se fizerem necessários, principalmente aquele trecho que fica ali do lado do Ana Costa até a Valdomiro Macário. Ele está assumindo este compromisso com a prefeita e, por conta disso, a prefeita deve estar liberando, portanto, o tráfego para os veículos na Santos Dumont, no sentido tanto Guarujá, Vicente Carvalho, como Vicente Carvalho, Guarujá. É mais uma conquista da prefeita, porque ela entendia que se tivesse dado anuência apenas para entregar a obra por entregar, dificilmente na fase 2 a Codesp faria a retificação do traçado. Então, a população de Guarujá pode ter certeza que ela vem cobrando isso e que vai ser feito pela Codesp. O que vai ficar faltando, então, é uma parte do canteiro central ali, mais ou menos na região do Hospital Ana Costa,
que talvez um transtorno ou outro ainda aí durante algum período, então. O que vai acontecer, as pessoas já têm que tomar apenas esse cuidado, que aquele candeeiro central que tem até próximo da Ana Costa, depois da Ana Costa para Valdomiro Macário, você já não tem aquele canteiro central, você só tem uma divisão, uma faixa lá, uma sinalização de solo, separando, como antigamente existia na Santos Dumont. Entendi. Mas aí as pessoas percebem que essa divisão, ela faz um zigue-zague. Você tem pelo menos umas 2 curvas para a direita e para a esquerda. Uma delas, inclusive, você percebe nitidamente que não é asfalto, que é como se fosse um concreto que foi colocado lá apenas para estar resolvendo uma situação temporária. Só que essa situação temporária, se não fosse a atuação firme da prefeita, poderia se transformar numa situação permanente. Então, o que ela está pedindo? Que a CODESP cumpra com a parte dela, que a CODESP faça o traçado original. E o bom senso prevaleceu. Tá? Volto a frisar, o doutor Renato Bacos mandou um ofício para a prefeita no último dia 6 de fevereiro, concordando com isso, e a gente espera que agora, na segunda fase, ele já também possa começar essas obras de retificação. Mesmo com essa falta que ainda existe, com essa questão, a via será bastante sinalizada por meio de semáforos, de forma que não está se entregando uma obra inacabada ou com riscos ao pedestre, né? A sinalização é suficiente para... Sim, você já tem a sinalização de solo, você tem semáforos para o pessoal, inclusive, poder estar virando à esquerda ou à direita para entrar na Santos Dumont. Você tem a cobertura para os pontos de ônibus, sentido Vicente Carvalho e Guarujá, para que as pessoas possam estar esperando. Foi feito de acordo a passarela que liga Santos Dumont em uma passarela muito mais acessível do que a que existia antes, para ligar a comunidade do sítio Conceiçãozinha. Também uma exigência da prefeita Antonieta, que não era para fazer uma simples passarela que dava mais problemas, essa tem mais acessibilidade e permite que as pessoas já cheguem no ponto do ônibus, diferentemente da anterior, que as pessoas tinham que andar muito até chegar no ponto do ônibus. Então, tudo isso foi cobrado por parte da prefeita Antonieta, foi atendido pela CODESP e agora a gente vai estar aguardando a segunda fase. Segunda fase, Valdir, que você sabe muito bem, é a fase que vai interligar ali perto da Alquímica, um trecho. A Piaçaguera e a Perimetral. A Piaçaguera e a Perimetral, tá? Favorecendo, portanto, que o escoamento de caminhões se torne mais ágil e que a gente não tenha somente a rua Idalino Pinês como uma rua de entrada para o porto, tá? E saída. E, consequentemente, reduzindo o congestionamento do tráfego de caminhões na rua Idalino Pinês. Certo. Essa liberação do tráfego da Santos Dumont, de alguma maneira, já vai aliviar esse trânsito intenso que está previsto para os próximos meses? Olha, eu acredito que sim, porque, querendo ou não, a perimetral, ela acaba sendo... Hoje, o que é que os caminhoneiros estão fazendo? Eles utilizam a Santos Dumont, utilizavam a Santos Dumont, como também um pátio de estacionamento. Eles ficavam na Santos Dumont e acabavam prejudicando de maneira substancial as pessoas que vinham para o Guarujá. Em especial, os caminhões que entravam para Cargill, ou se não, aqueles que iam para Cutrale. Na perimetral, eles têm um espaço maior, inclusive, para ficar estacionados. E aí, a perimetral ficará destinada mais ao trânsito de caminhões que tinha acesso ao porto. Certo. E a Santos Dumont interligando apenas Guarujá, Vicente Carvalho e Guarujá. Eu acho que isso ajuda substancialmente. Que é o que todo mundo quer, né? A Santos Dumont de volta. Né? A Santos Dumont em melhores condições, porque a Santos Dumont há muito tempo que não era nossa, exclusiva. Com isso, a Santos Dumont volta a ser muito mais da população que trafega de Vicente Carvalho para o Guarujá do que propriamente dos caminhões que ficam ou ficavam na Santos Dumont em fila indiana, às vezes em fila dupla, impedindo o tráfego de carros e até mesmo de viaturas de bombeiros ou de ambulâncias. Nossa. Professor, teríamos vários temas ainda para conversar, mas o programa Assunto Cidade fica limitado pelo tempo.
compromisso, então, é de conversarmos, renovarmos essa entrevista o mais breve possível, mas, antes de mais nada, lhe agradeço pela presença, pela entrevista e deixo o espaço para você despedir do telespectador. Eu que quero agradecer mais uma vez, Valdir, a oportunidade de estar aqui no teu programa, debatendo, discutindo, esclarecendo algumas coisas que fazem parte da vida da cidade. E eu quero dizer para todos aqueles que me ouvem que nós temos um compromisso com a cidade, temos um compromisso com a verdade, temos um compromisso com a transparência, queremos o melhor para Vicente de Carvalho e para Guarujá, tá? E vamos continuar colocando à disposição da prefeita o nosso trabalho e a nossa ajuda. E esperamos que aquelas pessoas que... Eu disse aí recentemente até isso, Valdir, quando a prefeita falou assim, ó, estamos lutando para derrubar aquele pontilhão lá do lado do terminal de ônibus para construir um novo pontilhão, muitos foram para a imprensa e falaram, é uma mentira, é um engodo. Hoje aquilo está no chão. Esses não vieram falar parabéns, prefeita, porque a senhora assumiu um compromisso, lutou para refazer aquele pontilhão, aquela passarela que era vergonhosa, que estava lá já há dezenas de anos sem uso, tá? Colocando em risco as pessoas e crianças que subiam nela. A senhora conseguiu que a CODESP, que a MRS assumisse um compromisso, demolisse e construísse outra. E essas pessoas que falavam mal da senhora prefeita, até agora não vi elas fazerem nenhuma alusão àquilo. Como sempre, criticar e fazer boatos, alguns têm muita competência. Agora, para trabalhar com seriedade, poucas pessoas podem estar entrando nessa linha, sabe? Eu não diria nem poucas pessoas, me desculpem. Muitas pessoas têm competência, mas não essas que ficam nas esquinas fazendo boato. Obrigado, professor. Obrigado você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.